Com relação a tudo isso que eu falei, se quiser mandar alguma pergunta, vou deixar uma caixinha aqui, tá bom? Beijo, que eu preciso ir para o meu próximo compromisso, que é online, mas já está na hora. E sendo muito sincera com vocês, a minha mentoria, ela era um pouco abrangente, porque a mentoria individual, ela permite que você entenda 100% o que aquela pessoa deseja, que momento ela tá. Às vezes ela acha que precisa, ela vem achando que precisa de uma coisa, mas na verdade eu oriento que ela tá precisando de uma outra coisa e por um outro caminho, enfim. Mas de uns tempos pra cá, justamente por conta da minha caminhada, na prática eu consegui ver um nicho muito interessante que me agrada muito trabalhar e que ao longo do tempo eu fui vendo que foi o que eu mais trabalhei, que é falar com as mulheres e mais especificamente duas polaridades que acontecem, que são mulheres que priorizaram um lado da vida e hoje sentem falta de equilibrar trazendo esse outro lado. Por exemplo, mulheres que priorizaram a vida pessoal, a família e sentem falta do desenvolvimento de carreira. O outro lado é o oposto disso, mulheres que priorizaram a carreira, o desenvolvimento profissional e hoje sentem um vazio nesse outro lado pessoal. Eu também sou um exemplo disso mesmo e eu comecei a estudar especificamente sobre essa questão do feminino e por aí consegui ajudar muita gente também, mas partiu de um ponto de partida muito genuíno, que foi da minha própria vida, especificamente isso. Eu já estava dando mentoria, mas eu comecei a estudar muito a fundo essa parte do feminino, especificamente de mulheres, tanto é que eu atendia homens também, atendia alguns homens, numa porcentagem menor, mas atendia alguns homens e sempre atendi empresas também. Mas esse nicho específico de mulheres, esse gosto, ele veio muito pela minha própria história, que eu fui aquela pessoa que priorizou carreira durante muito tempo. E quando eu mudei isso, minhas amigas, mudou tudo na minha vida, inclusive na minha vida pessoal, da qual estou muito feliz. Então, peraí que vai acabar. Ontem eu respondi algumas poucas caixinhas de perguntas e eu fiz questão de responder todas meio que no mesmo tema, que era falando sobre a mentoria. Por quê? Eu fiquei muito feliz, porque antigamente eu abria a caixinha de pergunta e vinham perguntas muito aleatórias. E há 2 anos que eu faço esse trabalho de mentoria, muito, na verdade, de bastidor, e tem funcionado super. Eu tô num momento de lançar isso de uma outra forma mais abrangente. Continuar com as mentorias individuais, abrir pela primeira vez mentorias em grupos, o que fica mais barato para vocês e o que eu consigo atender mais gente ao mesmo tempo, então isso é muito legal. E a troca do grupo também é extremamente interessante. Em alguns casos eu até aconselho, por mais que a pessoa fale, mas eu quero fazer individual, tal, que para mim seria um ganho maior, mas eu falo, no seu caso, pela troca, por algumas questões que eu analiso, eu falo, vamos fazer em grupo e sugiro em grupo. Então eu vou começar agora a atender maiores grupos. Por fim, a base, os 3 pilares da minha mentoria é posicionamento, comunicação e comportamento. Dentro disso, tem muita coisa que abrange aí. Minha pós-graduação é em neurociência, inclusive estou dando uma estudadela aqui. Aliás, todo dia eu estudo algum pontinho em relação a isso. E a minha personalidade, aí é uma curiosidade para vocês, porque eu acho que quando você escolhe um mentor, quando você escolhe até mesmo um terapeuta, é importante você saber qual é a linha. Eu não vou falar exatamente de linhas, né? Mas vou falar um pouco da minha personalidade. Eu não gosto muito de extremismos. Então, metade de mim é feito de racional, de entender, de ter lógica nas coisas, ou seja, é a neurociência. E a outra metade minha é muito reflexiva, filosófica, pensamentos, arte, coisas assim. Então, é a razão e a emoção ali impressas na neurociência e na reflexão / filosofia.